Olá, tudo bem? Neste vídeo vamos dar andamento ao nosso curso de matemática do ensino médio, hoje falando sobre gráficos de uma função polinomial do primeiro grau. Mas isso a gente vê na sequência. Aqui é o professor Jorge Damasceno e neste vídeo vamos dar andamento ao curso de matemática do ensino médio. Estamos no módulo número 4, que trata sobre função polinomial, e hoje na aula número 4, gráfico de uma função polinomial do primeiro grau. Mas antes gostaria de pedir a você que se inscreva no nosso canal, pois isso ajuda demais, no crescimento do nosso projeto. E também que deixe o seu like, tá certo? Então vamos começar. Então, gráfico de uma função polinomial do primeiro grau. Então, a importância desse tema é essencial, já que, como já sabemos, as demandas por questões relativas a gráficos aparecem com muita frequência em vários vestibulares, como em concursos e também no Enem. Então é um tema muito importante que merece ter todo o cuidado no nosso estudo, tá certo? Então vamos lá. Para construir o gráfico de uma função polinomial do primeiro grau, atribuímos valores do domínio à variável x e calculamos as respectivas imagens. Então, antes de seguirmos, já sabemos o que é uma equação do primeiro grau, ou função polinomial do primeiro grau, quando o expoente da variável x é elevado a 1, tá bom? Então, aqui ele diz, para a gente montar o gráfico, basta a gente atribuir valores à variável x, e observar, o resultado ali da função, do y, tá? E com isso plotar os pares ordenados. Vamos construir, por exemplo, o gráfico da função real f dada por y igual a 2x menos 1. Primeiramente, como já sabemos, a gente monta a nossa tabela, da função, no caso y igual a 2x menos 1, para x igual a menos 2, então 2 vezes menos 2 menos 4, menos 1 menos 5. E assim sucessivamente com os demais pontos. Por exemplo, x igual a 0, 2 vezes 0, 0, menos 1, menos 1. Então, x para a função x igual a 0, y igual a menos 1. Então, eu tenho esses pontos, como poderia ter infinitos outros pontos, tá? Formando esses pares, que com isso eu possa montar o meu gráfico. No caso aqui, indicando através dos pontos do gráfico encontrado através da nossa tabela, certo? Na verdade, para representar a função y igual a 2x menos 1, precisaríamos determinar todos os pontos do gráfico, uma vez que o domínio de f é d igual aos reais. Então, como essa lei que define essa função não tem restrição, como já aprendemos em aulas anteriores, e o domínio, no caso, faz parte dos reais, então existe infinito x que eu posso colocar aqui para montar meu gráfico, tá bom? Então é isso que ele está querendo dizer. Como isso é praticamente impossível, é verdade, vamos desenhar uma parte do gráfico dessa função e com isso a gente ter a ideia de como ele se comporta. Nesse caso, com a ajuda de uma régua, percebemos que os pontos obtidos parecem estar alinhados, ou seja, pertencem a uma mesma reta. Ou seja, antecipando já o que vai ser concluído daqui a pouco, todo gráfico de uma função polinomial do primeiro grau é representado por uma reta, ok? Isso é importantíssimo a gente guardar esse conceito. Para mostrar que os pontos obtidos estão alinhados e que o gráfico é uma reta, consideremos os triângulos ABD e BCE, de modo que os pontos A, 1, 1, B, 2, 3 e C, 3, 5, são pontos do gráfico, como mostra a figura. Tá? Então temos aí os pontos A, B e C com as suas características. Aqui ele vai adiantar que esse lado desses triângulos que foram citados, o ABD e BCE, eu tenho que AB igual a BC, CE igual a BD e AD igual a BE. Que esses ângulos aqui, o ângulo de E e de D é um ângulo de 90 graus e o ângulo A é igual ao ângulo de B.
tá? Pelas posições gráficas. Tá? Então, é isso que ele está afirmando aqui. AD, né, equivalente a BE, AD, BE, AD igual a BE igual a 1. O ângulo ADB, ADB, BEC, ângulo reto de 90 graus, como já tinha antecipado. E BD, CE iguais a 2, né? Que 5 até 3, 5 menos 3, 2, e BD, 3 menos 1, 2. Beleza? Então vamos ver aonde ele quer chegar. Os triângulos ABD e BCE são congruentes, perfeito. E, portanto, BAD igual a CBE, como vimos. Como esses ângulos são correspondentes da transversal AC, né, seguindo ali as paralelas BE e AD, ABC estão alinhados, ou seja, são pontos de uma única reta. Então, graficamente, a gente percebeu isso e aqui, matematicamente, está sendo, né, confirmado. Poderíamos tomar quaisquer outros pontos do gráfico e generalizar esse resultado. Portanto, o gráfico da função y igual a 2x menos 1 é uma reta. Então, qualquer ponto que a gente escolha ali do gráfico indicado, né, daquela função, a gente vai encontrar, né, que esses pontos pertencem à mesma reta que interliga eles, tá bom? E aí temos o exemplo já preenchido com a reta, interligando os pontos, né, através de uma reta, tá? Conforme já definido. Seria o gráfico de uma função polinomial do primeiro grau sempre uma reta? Eu já antecipei, né? Sim, né? Todo gráfico do primeiro grau é uma reta. Tentando responder a esta questão, vamos inicialmente construir o gráfico da função linear y igual a 2x. Então, novamente, a gente monta a tabela para obter os pontos. Y igual a 2x para x igual a menos 1, 2 vezes menos 1, menos 2. X igual a 0, 2 vezes 0, 0, 0, 0. X igual a 1, 2 vezes 1, 2, e assim sucessivamente eu tenho os pontos determinados e com isso eu posso plotar, né, no sistema cartesiano e achar o gráfico que é uma reta. Então, ponto 0, 0, ponto 1, 2, ponto menos 1, menos 2, ponto 2, 4 e 3, 6. Está ali a nossa reta. Observe a tabela. Tá? Então, vamos ver o detalhe. X igual a menos 1, y igual a menos 2. Y dividido por x, menos 2 por menos 1, dá 2. Y dividido, 2 dividido por 1 dá 2. 4 por 2 dá 2. 6 por 3 dá 2. Existe uma relação, né, de proporcionalidade entre o x e o y nessa situação. Como a razão y sobre x é constante, dizemos que as variáveis y e x são diretamente proporcional. Tá? Vamos considerar um ponto Rx0 com x diferente de 0 e dois pontos quaisquer Pxp, Yp e Qxp, Yq no gráfico de f, todos distintos entre si e da origem. Então, temos as duas situações mostradas, né? Com dois pontos PQs distintos na mesma reta, como ele falou, né? Está aqui, nesse caso, o ponto PQ, e nessa outra situação, P e Q, sempre fazendo parte da mesma reta. E aqui a gente vê o ângulo que a reta faz na corrente do X. Aqui é da mesma forma. E eu complemento aqui do ângulo. E o ponto R é x, y0. Né? Temos, né, que a razão yp sobre xp é igual a 2xp sobre xp, né, na situação que a gente está vendo, que vai dar essa razão 2 para qualquer valor de yp e xp. E da mesma forma xq, yq, xq, que vai dar igual a 2. Então, né, o fato de as razões serem iguais, né, implica que os ângulos POR e QOR são congruentes e suplementares. Tá? Ou seja, os pontos PQ e O estão alinhados, fazem parte da mesma reta, como já tínhamos mostrado graficamente anteriormente.
Como P e Q são pontos quaisquer do gráfico de f, esse gráfico é uma reta. Beleza. Compare os gráficos de y igual a 2x e y igual a 2x menos 1. Então, a gente vê aqui os dois gráficos, o y igual a 2x é o azulzinho e o y igual a 2x menos 1 é o vermelho. A gente percebe que os dois gráficos são paralelos, né, uma característica bem visível, e que para o mesmo x, no caso da reta vermelha, o y está uma casinha, está um valor a menos, né, uma unidade a menos. Para o azul, y, no caso de 2, deu 4. Para a vermelho, o y foi 3. Para x igual a 1, o y para azul deu 2 e para vermelho 1. Para x igual a 0, na azul deu 0 e para vermelho é menos 1. Então, tem um deslocamento de uma unidade. Então, isso é facilmente perceptível aqui. Então, notamos que o gráfico de y igual a 2x menos 1 pode ser obtido a partir do gráfico de y igual a 2x. Basta deslocar cada ponto da reta y igual a 2x uma unidade no sentido negativo do eixo y, obtendo-se assim uma reta paralela à original, como já havíamos antecipado. De um modo geral, o gráfico da função y igual a x mais b pode ser obtido a partir do deslocamento vertical de b unidades do gráfico da função linear y igual a x com a diferente de zero. Então, bem tranquilo, né? Esse b aqui basicamente vai dizer, com relação ao gráfico da função linear, se ele vai subir ou vai descer, com relação ao gráfico da função linear. Observe que, muito importante agora essas duas informações. O gráfico da função linear y igual a x, a diferente de zero, é sempre uma reta que passa pela origem, que o b é zero, né? Então, passa pela origem do sistema cartesiano. E o gráfico da função polinomial do primeiro grau, y igual a x mais b, com a diferente de zero, intercepta o eixo das ordenadas no ponto 0b. O ponto B é o ponto onde a reta corta o eixo das ordenadas para o valor de x igual a zero. Duas informações importantíssimas. Vamos a alguns exercícios, exemplos, né? Vamos começar pelo primeiro aqui, que pede para construir o gráfico da função cuja lei é y igual a 2 menos x. Então, como sabemos que o gráfico de uma função polinomial do primeiro grau é uma reta, basta determinar dois pontos distintos do gráfico e traçar a reta que passa por eles. Vamos lá. Substituindo sucessivamente x por 0 e 1 na expressão y igual a 2 menos x, temos que, para x igual a 0, y igual a 2, fácil ver, e x igual a 1, y igual a 1. Tá? Então, a tabelinha é conjunto dado, 0, 2 e 1 e 1. Daí eu traço aqui o gráfico facilmente, né? Os dois pontos, 1 e 1, está aqui 1, e o 0, 2. Ligo aqui os dois pontos, né? Eu tenho a minha reta. Então, os pontos 0, 2 e 1 pertencem à reta que representa a função real, y igual a 2 menos x. Nessa função, temos ainda que o domínio são os reais, né? Já que não tem nenhuma restrição. Realmente a gente percebe aqui, né? E a imagem também faz parte dos reais. Tranquilo? Vamos para o 2. Construir o gráfico da função real definida por y igual a menos 5x. Tá? É uma função linear. Como y é igual a menos 5x, é uma função linear, sabemos que um de seus pontos é 0, 0. Basta então determinar outro ponto. Então, 0, 0. E o outro ponto a gente podia escolher, aí, no caso 1, x igual a 1, como está pedindo aqui. Substituindo x por 1, na expressão y igual a menos 5x, temos que o meu y igual a menos 5. Então, x igual a 1, y igual a menos 5.
Então, tenho aqui os dois pontos, né? 0, 0 e 1 e menos 5. Com isso, meu gráfico é fácil perceber aqui. X igual a 0, y igual a 0. E para x igual a 1, y igual a menos 5. Ligo esses dois pontos e tenho a minha reta traçada, né? Equação do primeiro grau, uma função linear que passa pela origem. Nesse caso, b igual a 0. Logo, 1 e menos 5 é outro ponto da reta que representa a função linear y igual a menos x. Nessa função, mais uma vez, percebe-se que o domínio faz parte dos reais, né? Não tem nenhuma restrição com relação a nenhum tipo de x. São infinitos pontos ali que eu posso escolher do eixo x para ser o domínio. Da mesma forma, infinitos y serão as imagens aqui da minha função. Vamos para a terceira. Construir no plano cartesiano o gráfico da função f dada por f de x, que é igual a x, se x for menor ou igual a 1, e 1 se x for maior que 1. Então, essa função já tem uma restrição com relação a x. Para x menor ou igual a 1, a função é igual ao próprio x. E para x, e a função, né, f de x vai ser 1 se x for maior que 1. Podemos construir separadamente as partes do gráfico relativas a cada uma das sentenças e depois juntá-las, né? Então, vamos ver a situação para f de x igual a x. Tá? E x, no caso, f de x igual a x, se x for menor ou igual a 1. Então, para x menor ou igual a 1, minha f de x igual a x. Então, posso pegar 1, meu y vai ser 1. Pegar 0, y igual a 0, suficiente para eu traçar minha reta. Então, até esse ponto, né, menor ou igual, é bolinha cheia. Então, 1, 1. X igual a 1, y igual a 1, beleza. X igual a 0, y igual a 0, beleza. Eu traço minha reta, né, desse ponto 1 para 0 até menos infinito. Tá? Aí, beleza. É a primeira parte do gráfico. Agora, o gráfico vai ser igual a 1. F de x vai ser igual a 1. É constante, né? Se o x for maior que 1. Então, para 2, quanto vale y? 1. Para 3, 1. E assim sucessivamente. Vamos ver a outra parte do gráfico. Para x maior que 1, f de x igual a 1. Então, por exemplo, aqui dois pontos. Para x igual a 2, os pontos que eu citei. Para x igual a 2, y igual a 1. Para x igual a 3, y igual a 1 e assim por diante. Daí eu posso traçar a outra parte do meu gráfico. Lembrando que para x maior que 1. Então, 1 não serve, bolinha aberta. Então, 1, bolinha aberta, 2, bolinha fechada em 1, 3, bolinha fechada em 1. Então, bolinha aberta em 1 e até para mais infinito, né, o domínio, né, x, sempre o y aqui, a imagem vai ser sempre igual a 1. O gráfico da função completa é pegar as duas partes. Né? A primeira parte, né, para x menor ou igual a 1, que foi f de x igual a x, como a gente traçou essa reta, e uma constante para x maior que 1, né, que vai dar o y igual a 1, como está dito aí. Esse é o gráfico geral. Exercício número 4. Construir no plano cartesiano o gráfico da função f, sabendo que f de x igual a 3x mais 1, se x for maior ou igual a 1. Então, obedece essa lei. E menos 2 se x for menor que 1. Então, vamos lá. Para x menor que 1, f de x igual a menos 2. Vai ser uma constante. Então, qualquer que seja o valor, menor que 1, tá? No caso, x igual a 1, menos 2. Menos 2, menos 2. O gráfico ele é menor que 1, então é bolinha aberta em 1. Vale menos 2. Menos 1, menos 2, menos 2, menos 2. Então está aqui, vai a menos infinito, x de menor que 1 até infinito. O meu y sempre vai ser menos 2. E para x maior ou igual a 1, meu f de x é o 3x mais 1, como citado. Aí eu monto meu gráfico, pego dois pontos,
Maior ou igual a 1, peço logo 1. Pego logo 1. Vai dar 3 vezes 1, 3 mais 1, 4. Y igual a 4, perfeito. Para x igual a 2. 3 vezes 2, 6 mais 1, 7. Então, tem os pontos 1 e 4, 2 e 7. Posso plotar o meu gráfico. X igual a 1, y igual a 4. Bolinha cheia? Sim, porque é maior ou igual a 1. E x igual a 2, y igual a 7. Então, segue continuamente, sem problema. Então, meu gráfico da função é dessa forma. Tá? Não há uma conexão entre eles. Por quê? Porque ele diz que para x maior ou igual a 1, ele obedece à equação da reta que a gente montou. Né? Então, vai de 4 em diante lá na reta. E para x menor que 1, é uma reta constante com valor igual a menos 2. Tá? Bolinha aberta em 1 e para a esquerda igual a menos 2. Beleza? E o exercício número 5 para a gente fechar com chave de ouro. Um móvel se desloca numa rodovia da cidade A para a cidade B, segundo a função S de t igual a 100 mais 80t, que, como vemos aqui, né, não é em função de x nem y, é função de x, é espaço em função do tempo. Tá? É problema típico de física, né? Então, é uma equação do primeiro grau? É, porque o expoente aqui em t é 1. Vai ser uma reta? Sim. Então, S de t é igual a 100 mais 80t, sendo S o espaço em quilômetros e t o tempo, em horas. Sabendo que A está localizado no quilômetro 100 desta rodovia e B dista 350 km de A, pede-se o gráfico da função S, a posição do móvel para t igual a 3 horas, após quanto tempo de viagem o móvel chega ao destino, e a posição do móvel para t igual a 0. Explique o significado disto. Então vamos lá. Primeiramente, vamos lá ver o gráfico, né? Ver o comportamento do gráfico, de acordo com a situação lá que foi apresentada. Para t igual a 0, né? Como a gente viu, S é igual a 100 mais 80t, t igual a 0, né? Então vai ficar o S igual a 100. Então, no início dos tempos, né, o nosso móvel estava ali a 100 km. É isso que está querendo dizer aqui o gráfico. No caso, para t igual a 5, 100 mais 80t, né, 80t, 8 vezes 5, 400, mais 100, 500. Então está aqui. Em 5 horas, ele vai estar a 500 km. Conecto os dois pontos em minha reta. Beleza? Esse é o nosso gráfico. Para t igual a 3, S de t igual a 100 mais 80t. Substituo t por 3, então vai ter 100 mais 80 vezes 3. Em 3 horas, S de 3 ele vai estar a 340 km de distância. O móvel estará no quilômetro 340 após 3 horas de viagem. Tá? Beleza? Letra C. O móvel chega ao destino quando S de t é igual a 450. Isto porque ele partiu da cidade A, localizada no quilômetro 100 da rodovia, tá? E a cidade B dista 350 quilômetros de A. Então, ela vai chegar, o S de t é 450, deslocamento final. Então, S de t é igual a 450, basta substituir na expressão S de t, 450, que é igual a 100 mais 80t. Com isso eu encontro quanto tempo vai levar para chegar de A até B. Então, passando 100 para o outro lado, trocando de sinal, 80t igual a 450 menos 100, aqui. Então, meu t vai ser 450 menos 100, que dá 350, passando 80 dividindo. 350 dividido por 80, que vai me dar aí, calculando aí no detalhe, 4 horas, 22 minutos e 30 segundos. Tá? É o tempo que ele vai levar. E, finalmente, a letra D. Para t igual a 0, o início da contagem dos tempos, né? Eu tenho que S de t igual a 100 mais 80t. S0 é 100 mais 80 vezes 0, que é 80. S de 0 é igual a 100, ou seja,
a posição da cidade A, né, onde o imóvel se encontra, é 100 quilômetros da rodovia. O significado disto é que a cidade A, origem do movimento, está localizada no quilômetro 100 da rodovia. Ok? Com isso, a gente finaliza nossa aula de hoje. Espero que você tenha gostado. Antes de encerrarmos, peço que você se inscreva no nosso canal, caso ainda não seja inscrito, acionando a notificação do sininho para o YouTube te avisar dos próximos vídeos. Peço que você também deixe o seu like e também que compartilhe esse vídeo com seus amigos e nas suas redes sociais. Te desejo bons estudos e te espero no próximo vídeo.